Olá, meu nome é Heitor Faria. Eu vim aqui para apresentar um trabalho no âmbito do PPCA, no Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada da UNB, nesse caso, mestrado profissional. Essa página, por coincidência, está até aberta, inscrição para aluno regular. Quem tiver interesse para quem mora em Brasília ou perto, tiver interesse. O trabalho que a gente vai apresentar hoje é para a matéria da professora Priscila Solis. Vamos falar sobre desduplicação em backup, tá? O título do trabalho aqui é Desduplicação em nível de blocos com bácula e o DDumbFS. DDumbFS é um sistema de arquivos que implementa desduplicação e a gente vai ver a performance dessa desduplicação do bácula, se é possível, se não é, e quais os impactos disso, né? Então, os autores sou eu, Heitor Faria, Jaci Bordim e a Priscila Barreto, né? O backup, hoje em dia, a desduplicação é uma coisa crítica para o backup, tá? Tanto pela questão da quantidade excessiva de dados, que é um problema, vários relatórios da Gartner, por exemplo, né, apontam, falam que os dados digitais viraram uma bola de neve, né, e aí muitas vezes acabam fazendo com que o armazenamento de backup seja esgotado, né, e a desduplicação então se tornou algo essencial para isso. Por que o Bácula? Eu tenho um livro publicado sobre o Bácula, eu estudo bastante sobre ele, né? E o Bácula é o terceiro software de backup mais utilizado do mundo. Então, o objetivo desse trabalho é investigar, né, se é possível desduplicar os backups feitos Bácula, se não, né, propor uma proposta alternativa, né, e validar essas informações com uma outra ferramenta, tá? O formato de armazenamento dos backups do Bácula é mais ou menos como essa figura aqui indica, tá? Deixa eu ampliar para ficar melhor aqui. Essa primeira figura aqui, tá? Então você tem aqui múltiplos dados e metadados de servidores. O Bácula é um software de backup naquela topologia clássica. Você tem directory, você tem clientes e você tem nós de armazenamento. Então, vários clientes mandam dados para o nó de armazenamento e ele ali vai salvar numa fita ou no disco. E esse volume ele é gravado de maneira sequencial e você tem dados de servidores esparsos ali naquele volume. Como esses dados eles são gravados de maneira completamente desorganizada, vamos dizer assim, de maneira sequencial, o que chega vai sendo gravado, esses volumes aqui, a conclusão que a gente chegou no trabalho é que eles são praticamente não deduplicáveis, tá? Fica muito randômico o dado e praticamente você não tem nenhum ganho. Então a proposta é propor um novo modelo de armazenamento do Bácula de volumes, né? Esse novo modelo está implementado no Bácula Enterprise, que é uma versão, proprietária do Bácula, mas que vai ser portado, a gente vai portar esse código, ele vai ser cedido pela empresa que desenvolve, a gente vai implementar no Bácula Community, no Bácula Software Livre esse ano, tá? E a gente vai avaliar a performance das soluções e vamos validar com a outra ferramenta externa, que a gente não tem nenhum controle sobre ela, mas que é software livre também. Ela não é um software de backup clássico, que nem o Bácula, que tem topologia cliente-servidor, é um software de arquivamento, se chama ZBackup, tá? Então vai ser nossa base para validar o resultado, tá certo? O desduplicação não é uma tecnologia exatamente nova, né? Ela promete aqui um ganho de 4 até 40 vezes, de ganho em relação ao tamanho dos dados, do que deixa de ser copiado, né? Ela normalmente é feita através de blocos fixos, né? Então, ou seja, você tem um tamanho de bloco fixo e toda vez que é copiado algum dado novo para aquela base de desduplicação, ele compara. Se existe o bloco, exatamente igual, ele não repete a cópia e para isso ele faz um hash de cada bloco. Esse é o principal método de desduplicação. Tem outros também que com blocos de tamanho dinâmico, tá? De janela de deslizante, que inclusive é o que o ZBackup faz, que a gente está utilizando para validar, tá certo? Mas basicamente se trata da comparação de hashes
de blocos, né, da comparação de blocos. Então, a proposta aqui é que o Bácula tenha esse formato, tá? A gente chama isso aqui de formato alinhado, a line format de gravação de dados do Bácula, tá? E aí desse jeito ele seria mais desduplicado, ou seja, você teria um volume só para os dados de um servidor de backup, por exemplo, de um cliente do backup, você teria um outro volume para os metadados, né? E dessa maneira, assim, não sequencial, mas uma organização diferente, né? Aí a gente teria alguma chance de ter dados desduplicáveis e vamos avaliar a performance disso, tá certo? Existem outros sistemas de arquivos que fazem desduplicação, inclusive código livre, tem o LasFS, tem o OpenDedup. A gente escolheu o DedumbFS pelo fato dele ter foco na performance, na performance de desduplicação, na performance de gravação e de leitura, tá? Que é algo muito importante para o backup, então a gente verificou alguns comparativos e o Dedump era o mais performático. Diferente do Bácula com o Dedump, a gente vai comparar com o ZBackup, né, que o ZBackup, de maneira similar, ele desduplica dados agora de arquivos TAR. Curiosamente, o TAR normal, o TAR regular, ele não é desduplicável também, da mesma forma que o volume do Bácula, ele também grava lá os metadados, os nomes de arquivos e arquivos, então ele não é deduplicável. E o ZBackup vem para isso, então a gente vai comparar o Bácula Community, o Bácula Enterprise com a desduplicação, e vamos comparar também o ZBackup, desduplicando a mesma massa de dados, compactada, copiada através do TAR. Tá certo? Todas as comparações aqui são feitas sem compressão, que é para que haja igualdade de condições. Em relação à metodologia, a gente vai seguir os passos do Raja Jain, que tem um livro, né, sobre performance de como você avaliar, né, performance de sistemas computacionais. Então, primeiro é que a gente define os objetivos, né, que é comparar a desduplicação do Bácula Community com o Bácula Enterprise, através do novo formato de dados alinhados e usando o DedumbFS. Tá? Esse DedumbFS também poderia ser um hardware, tem alguns hardwares de storage que também implementam desduplicação. Tá? Aqui são as métricas, então a gente vai medir o tamanho do job de backup em comparação aos mesmos dados desduplicados, né, os dados copiados, ou seja, o dado original do job de backup e o dado desduplicado. Vamos medir a eficiência dessa desduplicação, medir a duração do job de backup e medir o throughput do job de backup. Por fim, também vamos medir o tempo para restauração. O experimento foi feito utilizando uma estação de trabalho, o Win5, tá? Um servidor com um processador, 16 GB de RAM e SSD, tanto para o sistema operacional quanto para o storage de backup, tá certo? Então aqui a gente optou por fazer tudo SSD. Inclusive o SSD, quando a gente fala de desduplicação, é um requisito para guardar o índice. Aquele hash dos blocos que é calculado, ou seja, para ver se o bloco é igual ao outro, ele requer um disco muito rápido, tá? Com leitura e gravação muito rápido, para que não impacte tanto na velocidade de gravação no disco. Tá? Então, toda vez que você pensar em desduplicação, muito provavelmente para você ter uma performance razoável, você vai ter que ter um SSD para manipular o engine de dedupe. Para armazenar os backups, poderia ter utilizado um disco lento, tá? Mas para a área de desduplicação, para esse cálculo dos hashes, né, que é muito pequeno, tá? São só índices, né, ponteiros ou índices ali da desduplicação, você realmente precisa de um SSD, tá certo? A massa de dados que a gente utilizou foi uma massa de dados real, a gente fez o backup de um sistema operacional Ubuntu, com 22 GB, mais máquinas virtuais em execução, do VirtualBox, que totalizavam 10 GB aproximadamente, e bancos de dados texto,
dumps de banco de dados texto totalizando 8.3 GB, tá? E aí no total cada job de backup full teria 41 GB aproximadamente. A gente rodou 4 jobs de backup full, desculpa, 5 full e 4 diferenciais para simular aí uma estratégia de backup de aproximadamente um mês. E cada teste foi repetido várias vezes, 3 vezes. Então, o teste foi repetido 3 vezes, o que representa, né, que cada job full foi repetido 15 vezes, o diferencial 12 vezes, né, 3 vezes mais do que o previsto, e 15, que é para que isso? Para medir a variância, ter um controle de variância e estabelecer aí um intervalo de confiança de 95% para os resultados, né? Ver se não há uma diferença quando você roda várias vezes, executa várias vezes o teste, tá? E esses foram os resultados. Primeiramente aqui, a barrinha cinza é o job de backup, o tamanho do job de backup full, né? Ou seja, sem nenhuma compressão ou sem nenhuma desduplicação. O segundo, esse salmão aqui, é o Bácula Community, a performance do Bácula Community. O vermelho mais aberto, aqui o vermelho mais claro, é o novo formato proposto, o Bácula com formato alinhado desduplicável. E o ZBackup, que é a validação, ou seja, a performance do Bácula é realmente boa, desse novo formato alinhado, então a gente pegou uma ferramenta externa para validar. No primeiro job de backup, observe que não houve ganho, né? Os Bácula aqui, o Bácula Community, foi o mesmo tamanho do job de backup full. O desduplicação não desduplicou nada, porque, né, foi o primeiro backup full. E o ZBackup teve até um ganho aqui, tá? Provavelmente ali naquele sistema operacional, enfim, tinha algum dado repetido, ou das máquinas virtuais, e ele acabou desduplicando. Lembrando que o método dele é de janelas deslizantes, né? Mas, no segundo job de backup, o novo formato do Bácula já trouxe um ganho muito grande, né? Então ele praticamente não copiou dados novos, né? Porque todos foram, a maior parte dele foi desduplicada, tá? Mesma coisa para o ZBackup. E essa tendência continua, então a partir do momento que você tem mais jobs de backup, ou seja, você tem uma política mais extensiva, com mais jobs de backup full ou incremental ao longo do tempo, a desduplicação passa a valer mais a pena, né? Então, se manter bem estacionário aqui, o tamanho do job de backup desduplicado praticamente não aumenta, aumenta aqui em torno de 1 a 2 gigabytes depois dessa série de testes, tá? Então dá para perceber uma clara tendência aqui de se manter estacionário, tá? Então aqui representou uma eficiência de 82%, o novo formato aqui para essa massa de dados, tá, em relação ao tamanho total, e aqui no ZBackup 83% ou alguma coisa desse tipo, tá? Então o ZBackup foi um pouquinho mais eficiente a desduplicação dele, tá? Então esse gráfico aqui mostra isso, 82 para o Bácula, 83 ZBackup. No entanto, a performance, o throughput, né, desses dados, houve uma mudança, houve uma diferença grande. O Bácula Community foi mais rápido, tá? Ele teve 140 megabytes de throughput. O Bácula Enterprise, com o novo formato alinhado, teve 125, foi um pouco mais lento. E o ZBackup, apesar dessa pequena melhor performance aqui na desduplicação, ele foi muito mais lento, tá? Ele teve um throughput de aproximadamente 40 megabytes por segundo, tá? Aqui, ó, 40 megabytes por segundo, tá certo? E isso representa o quê? O tempo para fazer o backup do ZBackup foi muito mais lento. Foi 314% aproximadamente mais lento do que fazer o backup pelo novo formato do Bácula, que por sua vez também foi um pouquinho mais lento do que com o Bácula sem o formato desduplicável. Então aqui foi de 9% essa diferença, o que em tese, a gente vai explicar mais na frente até o motivo disso, mas seria até aceitável essa diferença. Tá? Mesma coisa para a restauração. Tá? A restauração do ZBackup também foi muito mais lenta, foi em torno de 210% mais lenta,
tá? A restauração com ZBackup, e a restauração com o novo formato do bácula desduplicado foi 20%, 22% mais lenta aproximadamente, tá certo? Ainda assim, a gente entende que essa mudança do novo formato, ela é opcional e ela é benéfica, né? Esse trade-off de você ter uma economia dos dados aí na ordem de 82%, né, realmente é muito vantajoso. Por fim, vale dizer que essa diferença que se deu do Bácula Community para o Bácula desduplicável, para o novo formato que vai ser implementado, ela pode ser justificada pelo motivo da gente ter utilizado disco SSD tanto para o engine de dedupe quanto para o armazenamento dos backups. Ou seja, acaba que se criou um gargalo o disco do SSD, pelo fato do dispositivo de armazenamento ser tão rápido quanto o de dedupe. Se a gente tivesse armazenado o backup num disco mais lento e mantido, né, o engine de dedupe no SSD, talvez não houvesse diferença aqui, tá? Se a gente repetir esse teste, então provavelmente não haveria diferença, porque a velocidade aí do SSD não impactaria, né, não constituiria um gargalo, né? O gargalo foi que a velocidade de gravação no SSD dos dados de backup era rápido demais, né, para o engine de dedupe acompanhar que estava no SSD, né? Estava no mesmo SSD, na verdade. Tá certo? Então, a gente verificou aqui que realmente é útil, que o ZBackup ele se mostrou bastante inferior, o ZBackup não tem, né, a mesma arquitetura do Bácula, mas mesmo assim se mostrou bastante inferior, e que é uma tecnologia bem promissora. Tá certo? Então é isso. Muito obrigado aí pela paciência, e até a próxima.